O Brasil Justiça de hoje vai falar do conceito de justiça e da simbologia associada a ela, como, por exemplo, a balança, o martelo, a cegueira, a espada, entre outros. Você sabe o que eles representam e quais são os seus significados? Para falar sobre esse assunto e também da reforma dos códigos e do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, o nosso entrevistado é o juiz da Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, Marcelo Piragibe. Ele também é vice-diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura e professor universitário. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Doutor Piragibe, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. Eu que agradeço. Doutor Piragibe, qual a importância dos símbolos, ritos e imagens para o direito e qual a razão de mantê-los nos dias de hoje? O direito não trabalha só com palavras, assim como outras disciplinas também. As imagens, os símbolos fazem parte de um conceito, de uma linguagem, né, que muitas vezes está subjacente ao próprio conceito que se dá de alguma coisa. Às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, já disseram, né? Quer dizer, e no direito principalmente, que lida com um valor chamado justiça, um valor que está impregnado em todo o inconsciente coletivo, desde que o mundo é mundo, ele traz e traduz em si várias imagens e símbolos que estão com ele relacionados, né? A gente vê essa transformação através de cores, a gente vê essa representação através de imagens e no direito a gente lida também com uma série de ritos, uma liturgia que é inerente ao próprio cargo e à própria engrenagem que a gente está acostumado a trabalhar. E agora eu queria que o senhor contasse então para nós quais são esses principais símbolos e o que eles representam. Bom, a gente vai ter alguns símbolos que todos, a gente tem milhões de símbolos, né? E dependendo da cultura, eles variam, né? Mas os principais a gente poderia dizer que são a espada, né? Que representa mais ou menos a força, a obrigatoriedade, a coação, né? A sanção. A balança, que representa desde a deusa Mate do Egito, representa assim a isonomia, a igualdade, a busca pelo equilíbrio, né, da questão. A balança, temos também a balança, o martelo, que também é muito significativo em termos de ordem, entre muitos outros, né? A gente está repleto de símbolos. O direito, cada museu que a gente vai no mundo, a gente encontra a justiça equivalendo ao direito representada de diversas formas, né? Essa deusa justiça, então, ela teve várias transformações. Ela veio desde a deusa Mate, no Egito, em que ela, muito bonita até a história, porque ela julgava os mortos. No Egito tinha aquele culto pelo depois da vida, né, as pessoas enterradas, e a deusa Mate fazia esse papel de julgar a justiça pós-mortem. Para os egípcios era mais importante o julgamento pós-morte do que em própria vida. E ela vinha com uma pena, colocava num dos pratos, e no outro prato ela colocava o coração do morto. E ali pesava. Quando a balança ficava em igualdade, ele podia ir para o céu. E quando pesava mais a pena, ele ia para o inferno. Quer dizer, é todo repleto de uma leitura de culpa, não culpa, mas que tinha sua importância devida, né? Depois essa mesma deusa se transformou na época dos gregos, passando a ter um outro nome, mas que não usava venda, por incrível que pareça. A deusa Mate passou a ser chamada de deusa Dica, ou deusa Artemis. Ela não usava venda, mas portava a espada e portava também a balança. E buscava a justiça, o ius, a igualdade, a isonomia. O iso vem dessa isonomia, dessa igualdade que se tenta colocar. Os romanos botaram uma venda na deusa que eles chamavam de justiça. Tentaram colocar a venda na justiça, e tiraram a espada e colocaram a lei, a tábua de leis, e, portanto, numa linguagem de que o juiz tinha que se ater à lei, né?
E também tinha que ficar totalmente abstraído dos fatores externos, totalmente neutro ao que estava exteriorizado. Hoje em dia caiu essa imagem, hoje em dia a deusa Têmis, ela deve estar de olhos bem abertos para o que está passando no nosso mundo, etc. Essa é a versão que se dá, depende da leitura cultural de cada época. Em que áreas do direito podemos encontrar mais os símbolos interagindo com a disciplina? Essa liturgia, a gente verifica mais ela, principalmente no Tribunal do Júri, que ainda é muito solene. O direito ele trabalha com alguns atos mais solenes e outros menos solenes, né? Quer dizer, o Tribunal do Júri é considerado uma sessão solene. Então, existe toda uma ritualística muito séria que se segue desde o começo. O uso da toga é normalmente obrigatório, os júris seguem um rito com palavras de ordem, e também há aquela 7 jurados também que tem uma série de expressões que são dadas. Os atos solenes do direito também importam uma série de... O casamento, por exemplo, é um ato solene, exige testemunha ao vivo. A gente está no mundo virtual, mas ali é um ato solene que existe também um certo comportamento, né? E com relação, o senhor falou das togas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa tradição, por que tantos juízes utilizam, e ela não distanciaria um pouco o juiz da população? É boa pergunta. A gente vê o uso da toga, pelo que eu vi, teve origem no direito romano. A gente até se lembra sempre da época de Júlio César, usando aquelas togas todas, etc. Parece que foi se transformando, né, com o caminhar da história, etc., mas também implica em dizer que é uma questão que tenta botar uma certa solenidade. Que o preto, por exemplo, hoje em dia a toga é preta, nem sempre foi assim, parece que antes era vermelha, passou por branco, existem várias versões, ela implica também nessa solenidade. A toga deve ficar abaixo do joelho, tem uma série de requisitos, e hoje em dia a gente ainda vê, tem cores, o Ministério Público usa vermelho, o outro branco, e uma série de representações. Mas ainda há esse trabalho com o imaginário coletivo, com essa maneira de uma leitura inconsciente, levando a autoridade da qual o juiz está investido. A toga dos magistrados é na cor preta, né? Tem algum significado? Eu tenho a impressão que isso veio da época da Inquisição. É uma cor que na realidade não tem cor, é um somatório de todas as cores. E é uma cor fechada, né? Fechada significando também essa necessidade de solenidade, de coisa séria, né? Talvez uma linguagem assim de seriedade, solenidade, né? Eu acho que essa... E também a tradição histórica, a gente não pode deixar de ver que tem a tradição. A gente percebe também o uso do preto com os padres, também vindo dessa questão da Inquisição, e que usavam essa mesma cor. Transmite ao destinatário uma impressão de seriedade, de importância, de autoridade. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Vara de Fazenda Pública Estadual da comarca de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, Marcelo Piragibe, vai falar da necessidade de reforma dos códigos. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Magistrados interessados em participar da construção do novo Código Comercial têm até o dia 10 de agosto para apresentar suas sugestões no endereço códigocomercial@mb.com.br. É importante informar o nome, vara e comarca que atuam e para qual subcomissão a sugestão deve ser encaminhada. A Comissão de Estudos do novo Código Comercial, criada pela AMB, é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
Estamos de volta com Brasil Justiça. Hoje discutimos no primeiro bloco sobre a simbologia do direito com o juiz da Vara de Fazenda Pública Estadual da comarca de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, Marcelo Piragibe. Agora vamos falar da reforma dos códigos. Doutor Piragibe, como é formada a legislação jurídica e qual a diferença de códigos, estatuto e consolidação? Bem, a legislação ela tem um procedimento previsto na Constituição Federal. A iniciativa, até a sua promulgação, ela tem um ritual que é seguido à risca, como passa por comissões, etc., né? O código é alguma coisa muito elaborada, que exige um estudo profundo, metodologia científica aguçada, ou muito bem estruturado, ordenado. A consolida e algo que é visto para o futuro, quer dizer, lançado para o futuro, né? Quer dizer, você faz um código visando que ele fique muito tempo, se estabeleça numa sociedade e que faça esse regramento que demore muito tempo. A consolidação não, a consolidação é algo que se junta, toda uma legislação que está esparsa e tenta colocar num caderno. O meu bisavô, por exemplo, Vicente Piragibe, ele fez isso com a consolidação das leis penais, que é o código anterior a esse Código Penal. Na época do governo de Getúlio, as leis eram tão bagunçadas que o presidente deu incumbência a ele de ordenar tudo isso num bloco só, num caderno. E ele fez essa emaranhado de legislação que confundia todos os operadores do direito, juntou numa consolidação chamada Consolidação das Leis Penais ou Consolidação Piragibe, que ficou vigindo até 1940, quando veio o atual Código Penal. E que aí já deu 8 anos de estudo até se elaborar algo mais permanente. Para se ter uma ideia, o código deve demorar, mas nem tanto quanto esse está demorando. De 1940 até hoje, o código ainda não foi modificado. Quer dizer, é uma coisa para ser permanente, mas tem um prazo razoável que deve durar. Hoje em dia, a sociedade ela tem um andamento muito mais rápido do que no século passado e no século retrasado. Exatamente nesse ponto eu queria perguntar para o senhor. Existem vários projetos de reforma de códigos que tramitam no Congresso Nacional. Não é muito lenta essa mudança de um para outro? Eles não deveriam, como mesmo o senhor falou, acompanhar as mudanças da sociedade? Como aí a gente entra numa certa dificuldade de tratamento. Como anda muito rápido, mas a discussão também é lenta, muitas vezes se perde no tempo. Isso ocorreu com o antigo projeto de Código Civil, que ficou tanto tempo estudando, tanto tempo elaborando, que acabou não saindo. Teve que ser feito um outro, com outra comissão, etc. Muitas vezes há essa preocupação que acaba se esquecendo, vai para cá, discute para lá e acaba não sendo aprovado. E a gente sabe que o legislativo às vezes tem uma dificuldade de aprovação, é um ritmo, né, dele mesmo, que às vezes dificulta a aprovação, né? Isso tem a ver um pouco com o que chamamos de segurança jurídica? Tem, porque a lei, ela tem, a gente opera através de regras, né? O nosso sistema jurídico, inclusive, ele é pautado em leis, que talvez dá mais a sensação de segurança jurídica do que outros países de common law, precedentes, que também tem acesso, mas eu acho que o nosso, você sabe, a lei está ali, mesmo que seja uma lei injusta ou não tão justa como queríamos, ela é uma lei e todo mundo segue. Então essas seriam as principais vantagens e desvantagens dessa segurança jurídica? Eu diria da realização de código ou não código, da segurança jurídica existe, é uma questão assim mais profunda, né? Porque tanto a segurança jurídica com código ou sem código, nos países que não tem tantos códigos, existem os precedentes, mas sempre relacionado a alguma coisa escrita, alguma coisa que está prevista, que é utilizado como orientador. A gente passa por uma fase que a gente não está sendo mais ficando na mão de reis, de deuses, da religião. A gente tem algo escrito e que o povo quer que faça, passa pelo legislativo que aprova. E nós nos submetemos a esse regramento. Há uma segurança quando se fala nesse aspecto, né? O senhor não acha que o país tem leis demais e que o que faltaria mesmo seria a aplicação delas? Entra nessa discussão que eu estava falando. Muitas leis ficam
para trás e muitas leis deixam de ser feitas também no tempo oportuno, e a gente está nesse emaranhado de leis, de muitas leis. A gente estava falando de diferentes códigos, estatutos, por exemplo. Estatuto parece que é um código que as pessoas não sabem direito, mas é mais flexível do que a consolidação. É uma lei que se chama de estatuto. Mas vai se criando leis para tudo, né? O que facilita na realização do código é que ajuda aos operadores do direito, a nós, juízes, a elaborarmos um local onde a gente possa manejar o direito de uma forma mais rápida, né? A gente tem facilitadores grandes que não tínhamos até pouco tempo atrás, de internet, de computadores, que facilitam muito esse manejo. Mas mesmo assim a gente tem que ter uma diretriz onde a gente possa se pautar para poder julgar, advogar, enfim. E como está o trabalho dessa comissão de reforma do novo Código Comercial lá pela AMB? Nós, através do ministro Salomão, eu integro essa comissão de reforma do Código Comercial. A gente elaborou, já fizemos algumas reuniões, elaboramos algumas tratativas, porque, para você ter uma ideia, o Código Comercial é de 1850, né? Quer dizer, ele já não é um código, é um esqueleto de código. Na época que foi feito, não tinha nem aviação, quer dizer, muitas lá só falam de navios, etc. Um código totalmente ultrapassado, e que a gente está tentando dar um enfoque do julgador em relação ao que vai ser modificado. Nosso plano a gente dividiu em vários temas, né? O deputado que está encampando, que está na presidência da Comissão Legislativa, conseguiu aprovação para as audiências públicas, que nós vamos participar, etc., com esse enfoque da visão do juiz em relação ao que vai ser apresentado. Coube a mim, por exemplo, trabalhar na parte das disposições finais, disposições transitórias. E eu pude observar, assim, perfunctoriamente, superficialmente, que muitas regras dizendo prazo, como o juiz deve estabelecer, etc. Como magistrado, é bom que nós sejamos ouvidos em relação a esses tópicos que dizem respeito ao nosso trabalho. Muitas vezes pode haver até um conflito entre o que o projeto está colocando e a própria lei que nos rege, etc., né? Quer dizer, essa é a nossa preocupação, principalmente em querer ajudar quanto mais melhor. Nós abrimos na internet um link onde os 15 mil associados do país, 15 mil magistrados, poderão participar ativamente nessa elaboração e poderão, inclusive, mandar sugestões. Já recebemos várias, estamos em um processo de pleno estudo. Daqui a poucos dias a gente vai ter uma outra reunião e vamos seguindo até que se culmine num projeto mais ouvido por todas as partes que militam nessa área. Lembrando que o e-mail é códigocomercial@mb.com.br, né? Isso. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, Marcelo Piragibe, que também é vice-diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura e professor universitário, vai falar sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que vai acontecer de 21 a 23 de novembro em Belém. Não saia daí, a gente volta em instantes. Juízes e desembargadores de todo o Brasil têm até o dia 30 de julho para fazer a inscrição no primeiro concurso nacional de fotografia para magistrados. A seleção tem tema livre e pretende integrar a magistratura por meio da arte da fotografia e da produção cultural. Os trabalhos serão expostos durante o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados, que será realizado entre 21 e 23 de novembro em Belém. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico amb.com.br/fotografia. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça.
O nosso entrevistado é o juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, Marcelo Piragibe, que também é vice-diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura e professor universitário. Nos 2 blocos anteriores, falamos da simbologia do direito e da reforma dos códigos. Agora vamos conversar sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que vai acontecer de 21 a 23 de novembro em Belém. Doutor Piragibe, o tema do Congresso é o magistrado no século XXI, agente de transformação social. Explica pra gente o que isso significa. O juiz, por exemplo, vai mudar a forma de atuar e de se relacionar com a sociedade ou não? Essa chamada foi muito propícia porque a gente está tentando implementar. O judiciário não é mais aquele órgão estanque que não se movimenta. A gente vive uma era de muita informação, de muita transformação, e o juiz participa desse como agente de um poder. Aquela visão de juiz encastelado, de juiz preso ao gabinete, é uma visão antiquada. Hoje em dia exige do juiz uma postura de ajudar nessa transformação, de ajudar positivamente. E nesse congresso a gente vai tentar demonstrar isso, indo às escolas e buscando várias campanhas que nós estamos fazendo em nome dessa transformação positiva, né? Ou seja, o trabalho do juiz, então, não acaba quando ele aplica a sentença. Que outros papéis o juiz desempenha hoje na sociedade? Bom, a gente vive um momento, assim, como eu disse, de mutação muito rápida das coisas. A geração da informação, etc., faz com que o juiz tenha que ter outras metas, não só de sentenciar, de ajudar, ir às escolas. A gente tem a campanha de mostrar cidadania nas escolas de primeiro grau, porque, afinal de contas, como eu disse no primeiro bloco, nós representamos, assim, um arquétipo, um protótipo que muita gente segue. O juiz é aquela imagem de alguém respeitável, e a gente pode aproveitar essa imagem boa do inconsciente coletivo e fomentar nas escolas, desde o seu início de educação, tentar fazer com que possa melhorar a educação, enfim. Quais serão os temas e subtemas que serão abordados no Congresso? Os temas também, a gente já está no 10º encontro, foram muito discutidos, a gente viu as prioridades máximas. A gente vai ter segurança do magistrado, imagem do Estado juiz como garantia da cidadania. Esse é um tema importante, porque nós vivemos num movimento em que vários juízes foram mortos nos últimos anos, a segurança muito abalada, e principalmente por causa da imagem do Estado juiz, quer dizer, essa imagem, esse arquétipo do juiz perdendo um pouco a credibilidade. O que a gente está tentando mostrar com esse congresso é que a imagem do juiz deve ser preservada, não a imagem minha ou do juiz X ou do juiz Y, mas a figura do juiz, aquela figura honesta, imparcial, proba, deve ser conquistada em nome de uma segurança jurídica, em nome de respeitabilidade por toda a sociedade. Quando você quebra a imagem do juiz, você está atirando contra si mesmo, não a mim, mas o juiz tem que ser uma imagem distante. Eu vou dar um exemplo. No Canadá, o nome dos juízes e os casos, só diz os nomes dos casos que são quando há algum desvio de juiz, que são raríssimos em qualquer lugar do mundo, porque o nosso é um órgão muito depurado. Eles omitem o nome dos casos, só dá o número, porque eles querem preservar a imagem do juiz, que a partir do momento que se fixa que juiz é isso, juiz é aquilo, isso atenta contra a própria segurança do Estado. Agora, tem se falado muito em judicialização da vida pública. Como o senhor avalia? Isso é positivo, negativo, ou é preciso caminhar para a desjudicialização? Esse é o segundo tópico, exatamente, judicialização e desjudicialização. O terceiro painel vai ser de políticas públicas para o Poder Judiciário do século XXI, e o quarto painel de formação dos magistrados, e o quinto painel de magistrados aposentados e pensionistas. A minha parte fica principalmente na parte da formação dos magistrados, e todos eles a gente vai procurar trazer grandes nomes para essas discussões que são de suma importância para o momento atual que a gente vive, né?
Doutor Piragibe, a data do congresso já foi marcada, né? Será do dia 21 a 23 de novembro em Belém, mas quem quiser participar deve fazer o quê? As inscrições já estão abertas, né? Inclusive, vai ser deflagrada agora a abertura das inscrições em todas as associações. Parece que vai ter um banner na internet, vão receber em casa, provavelmente, a programação toda, com os custos, etc., né? E também já está sendo programado um grande evento, que esse é assim, o auge de uma gestão, se dá nesse congresso. A gente escolheu o Pará exatamente para contemplar o norte e também para situar nesse contexto que a gente está vivendo. Ok, muito obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Renata Gil de Alcântara Videira, eu sou juíza há aproximadamente 15 anos, atuo na 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e eu escolhi ser juíza, penso que pela minha personalidade forte e por gostar muito de direito penal, tanto que me especializei em direito penal e segurança pública e continuo trabalhando todo esse tempo com direito penal. A dica que eu dou para quem quer ser juiz é ter bastante determinação e ser justo. O magistrado é de verdade um conciliador entre a vida e o direito. Agradeço ao juiz Marcelo Piragibe pela entrevista. Eu que agradeço a você, Michel, a Renata e a AMB por essa oportunidade. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.